Olá, tudo bem? Meu nome é Julieta, sou armênia que mora na Rússia e agora eu estou na saída da estação de metrô que se chama Prospect Mira, na avenida que tem o mesmo nome, Prospect Mira, Avenida de Paz em português. Mas por que essa avenida tem esse nome? Avenida de Paz, porque aqui nós temos Igreja Russa Ortodoxa, Igreja Armênia, a Mesquita Muçulmana e Sinagoga. E hoje eu vou tentar visitar todos esses lugares e o nosso primeiro lugar será a Igreja Russa Ortodoxa. Igreja Ortodoxa e Católica. Antigamente, essas igrejas formaram uma igreja, mas em 1054 houve uma divisão entre elas. Quais são as diferenças? Na Igreja Católica tem Papa, que é o único bispo para todos. Na Igreja Ortodoxa não há único bispo supremo. Os católicos dão o sinal da cruz da esquerda para a direita, os russos dão o sinal da cruz pelos 3 dedos e da direita à esquerda. Essa igreja se chama Igreja de Mitropolita Filipe, igreja muito bonita e solene, mas para entrar nessa igreja eu devo colocar um lenço. Os padres católicos são obrigados a fazer um voto de celibato. Os padres ortodoxos podem ter famílias. Os padres ortodoxos devem ter barbas e os padres católicos, pelo contrário. Os católicos não permitem o divórcio, mas a Igreja Ortodoxa permite. Os católicos se confessam em um lugar especial e privado. Os ortodoxos não têm esse lugar privado e se confessam no meio da igreja. A Páscoa ocorre em dias diferentes, porque os católicos usam o calendário gregoriano e os ortodoxos usam o calendário juliano. As cruzes variam em formato. Colunas, ouro, muitos detalhes decorativos. As velas são colocadas em suportes dourados especiais. Quando oram pelo falecido, colocam velas na areia. A primeira igreja de madeira foi construída aqui em 1652, quando as relíquias de São Filipe, martirizado pelo Tsar Ivan o Terrível, foram trazidas para cá. No século XVIII, a igreja foi reformada de novo. Em 1939, durante os anos do poder soviético, a igreja foi fechada, convertida em um armazém e depois em um arquivo. Em 1991, a igreja foi aberta de novo. A igreja tem formato redondo, o que é raro em uma igreja ortodoxa. E agora estamos indo para a mesquita. É a maior mesquita da parte europeia da Rússia. Bem próximo daqui está o Complexo Esportivo Olimpíski, que atualmente está em reconstrução. Na entrada da mesquita, todos são obrigados a passar controle de segurança, como no aeroporto. Já aqui eu vou colocar um lenço para entrar. A entrada na mesquita está disponível para todos, mas você deve estar vestido adequadamente. Para as mulheres, há capas na entrada. Eu passei o controle da segurança e entrei na território da mesquita, pela primeira vez na minha vida. Há uma entrada separada para homens e mulheres. Aqui nós vemos a entrada para os homens. Aqui está a entrada para as mulheres. Antes de entrar no salão de orações, você deve entrar em uma área especial para fazer a ablução.
De acordo com regras especiais, você deve lavar as mãos, os pés, o rosto, o nariz e as orelhas e só então poderá entrar no salão de orações. Aqui é preciso tirar os sapatos e calçar as meias. Essa mesquita tem 6 andares e há um elevador. Uma doação muçulmana é chamada de sadaqah. Você pode até mesmo fazer uma doação usando um código QR. Há marcas especiais no carpete que permitem que você fique em filas durante as orações de sexta-feira. É assim que você deve ficar para o namaze e lê-lo em direção ao altar. O altar e os símbolos crescentes nos minaretes da mesquita são direcionados estritamente para a Meca. Atrás da cortina há uma área de oração para os homens. Homens e mulheres rezam separadamente para não se distraírem. Aqui no terceiro andar tem o Museu da Islã. Pequeno, mas há modelos de diferentes mesquitas e livros antigos. É assim que a mesquita de Moscou se parece em miniatura. 12 quilos de folhas de ouro foram usados para decorar a mesquita. Há um livro com os nomes das pessoas que fizeram doações para a construção da mesquita ao lado da maquete. Esse pedestal com degraus é chamado de minbar, no qual o mulá lê seu sermão. Nesse medalhão estão escritas as palavras árabes mais famosas, Allahu Akbar, que se traduz como Allah é grande. O árabe é o fator unificador. Em qualquer lugar do mundo, todas as orações são recitadas em árabe. A principal diferença entre uma mesquita e uma igreja cristã é que em uma mesquita não há imagens de humanos e animais, o que se deve à luta contra a idolatria. Portanto, em uma mesquita há apenas ornamentos vegetativos e geométricos. Há também frases do Alcorão. Toda mesquita tem uma biblioteca com livros muçulmanos e o Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos e é lido da direita para a esquerda. Esse é um suporte especial para a leitura do Alcorão. Há relógios em todos os lugares da mesquita porque o namaz é feito de acordo com o horário. A programação muda a cada mês. Há 5 orações por dia em um determinado horário. A propósito, os muçulmanos não comemoram o Ano Novo em 31 de dezembro, porque os muçulmanos têm um ano diferente agora, 1445. E o calendário muçulmano não é solar, mas lunar. Eles também não comemoram o Natal. Eles também têm Jesus, seu nome é Isa, mas ele é apenas um dos profetas e não o principal. O principal é Muhammad. E agora estou saindo da mesquita para ir à igreja armênia. Como eu já disse, sou armênia e para mim é um prazer especial em falar sobre meu país e minha religião, porque muitos dos brasileiros não sabem nada sobre a Armênia. A Armênia é um pequeno país da Transcaucásia localizado nas terras altas da Armênia. É um país muito antigo. Sua atual capital, Yerevan, é 29 anos mais antiga do que Roma. A religião da Armênia costumava ser o paganismo,
Havia muitos deuses e a principal deusa era Anahit. Em 301, a Armênia foi o primeiro país do mundo a adotar o cristianismo. A lança com a qual um legionário romano perfurou Cristo é mantida na cidade armênia sagrada de Etmiadzin. Todos sabem que Noé chegou ao Monte Ararat e essa montanha sagrada para os armênios fazia parte da Armênia. Os armênios tinham o rei Tiridates. Seu pai foi morto pelo rei Anag de outra dinastia. Por causa disso, os parentes de Tiridates mataram toda a família de Anag, mas apenas o filho pequeno de Anag, que foi salvo por sua babá cristã, sobreviveu. O menino foi batizado e recebeu o nome de Geórgio e, quando cresceu, voltou para a Armênia e começou a pregar o cristianismo. O rei Tiridates descobriu que Geórgio era filho de Anak e ordenou que o torturassem. Depois, ele o aprisionou em um poço profundo com cobras sem comida. Mas uma mulher que morava nas proximidades ficou com pena dele e foi alimentá-lo por muitos anos. Ele sobreviveu e passou 13 anos no poço. Nesse meio tempo, Diocleciano de Roma se apaixonou pela virgem Lipsimia, mas ela não quis ser sua esposa porque queria ser freira. Então, ela e um grupo de meninas fugiram para a Armênia. Lá, o rei Tiridates a viu e se apaixonou por ela. Ela não quis ser sua esposa e, por isso, ele ordenou que todas as moças fossem torturadas e mortas. Depois que as moças foram mortas, o rei caiu na loucura. Ninguém conseguia curá-lo. E a irmã do rei Tiridates Khosrovidur sonhou 4 vezes que Geórgio está vivo e que somente ele poderia curar o rei. Geórgio foi libertado, orou pelo rei e o rei foi curado. Geórgio pregou o cristianismo para o rei e ele, sua irmã Khosrovidur e sua esposa Ashken foram batizados. E em 301, a Armênia foi a primeira no mundo a adotar cristianismo como religião do Estado. Eu já estou no território da Igreja Armênia e aqui nós temos esse Khachkar na entrada. A palavra Khachkar consiste em 2 palavras, Khach, cruz em armênio, e Kar, é uma pedra, cruz-pedra. Ela é instalada por ocasião de eventos importantes, tanto bons quanto ruins. Em 2010, o Khachkar foi inscrito na lista do Patrimônio Cultural Imaterial da Unesco. Essa parte do prédio abriga a Biblioteca Armênia, o Ginásio Armênio e o Teatro Armênio. E aqui está o prédio da administração, a União dos Jovens e a residência do chefe da diocese. Esta é a Igreja da Santa Cruz. Esse monumento é o alfabeto armênio e do outro lado há um monumento com a oração do Senhor em armênio. É um monumento à amizade entre a Igreja Ortodoxa Russa e a Igreja Apostólica Armênia. É um monumento dedicado às vítimas do genocídio armênio na Turquia Otomana. A Igreja da Transfiguração do Senhor, com 59 metros de altura, consagrada em 2013, tem no centro a imagem do Cristo com um livro no qual está escrito: "Acredite e você será salvo". Abaixo dela está escrito: "Eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo".
À esquerda está uma lança que foi usada para perfurar Jesus, e essa lança é mantida na Armênia em São Etmiazim. À direita está a mão de São Geórgio, o Iluminador, que também está na Armênia. Muitas decorações bonitas, pedras cruzadas. Aqui vemos os primeiros iluminadores do povo armênio, Salfadeus e São Bartolomeu. Salfadeus tem nas mãos uma lança com a qual eles perfuraram Jesus e um livro com uma inscrição Norurt. Eles trouxeram o Evangelho para a Armênia. Na parte anterior do círculo está São Jorge, o Vitorioso. Aqui está a imagem da Mãe de Deus e do Arcanjo Gabriel, a Anunciação. Essa é a idade de ouro do povo armênio, o surgimento da escrita. Todo o alfabeto foi inventado como uma oração. Cada palavra da oração começa com uma nova letra. A primeira letra é A, Astvats Ararit, o Deus Criador. São Sahak Partev está segurando uma Bíblia em suas mãos. São Mesrop Mashtots, um simples monge que inventou as letras do alfabeto armênio para traduzir a Bíblia. Este é Movses Khorenatsi, que escreveu o livro da história da Armênia e muitos livros da igreja. Grandes monges são retratados aqui. São Gregor Tadevatsi ajudou a preservar nossa igreja e não a torná-la católica. São Gregor Narekatsi escreveu o livro sagrado Narek, que é uma coleção de orações. Se alguém estiver doente, deve colocar o livro debaixo do travesseiro e ele o ajudará. Uma imagem dos 4 evangelistas, Marcos, Lucas, João, Mateus. Há uma imagem de Cristo com 7 metros de altura. Seus braços estão prontos para abraçar, como se esperasse por cada pecador que viesse e se arrependesse de seus pecados para que ele os abraçasse e beijasse. Esta é uma antiga pedra de cruz trazida da Armênia. Esta é uma história sobre o ano 451. Houve uma batalha entre armênios e persas. Os persas eram adoradores do fogo e queriam impor sua fé aos armênios, mas os armênios, liderados por Vartan Namikonian, venceram e o povo armênio conseguiu preservar o cristianismo. Também nesse ano houve uma batalha dos romanos contra os hunos e todo o mundo cristão defendeu sua existência. Há uma figura de um pelicano. Esse pássaro, quando não tem nada para comer, dá a seus filhos seu corpo e sangue. E Jesus fez a mesma coisa, dando seu corpo e sangue. Aqui nós podemos ver Santa Lipsimia e Gaiané, umas dos primeiros mártires. O rei armênio Tiridates se apaixonou por Lipsimia, ele a ofereceu um casamento, ela recusou e ele a matou. Depois disso, ele enlouqueceu e nessa época São Jorge, o Iluminador, ficou preso por 14 anos no prisão. A irmã do rei Tiridates sonhou 4 vezes que somente Geórgio, o Iluminador, poderia curar o rei. Ele foi levado ao rei e o rei foi curado e aceitou o cristianismo e toda a Armênia aceitou o cristianismo. A Natividade de Cristo e os presentes. A entrada do templo é sempre decorada com muita beleza, pois é a entrada da casa de Deus, mas dentro tudo é modesto para não distrair da oração. A entrada de Jesus em Jerusalém, ele está montado em um burro e o burro simboliza que ele vem em paz. São Nicolau maravilhoso, em inglês Santa Claus,
Ele se tornou o protótipo do Papai Noel porque foi muito generoso e gentil durante sua vida. Esta é uma imagem de São Geórgio, o Iluminador, com um templo armênio nas mãos. Quatro afrescos são eventos relacionados ao povo armênio. O primeiro afresco é Noé. Ele parou no Monte Ararat. À esquerda ele traz o primeiro sacrifício e à direita ele planta uma videira e bebe vinho. Segundo fresco sobre a adoção do cristianismo, Geórgio o Iluminador de pé, ao lado dele está Rei Tiridates ajoelhado, Geórgio o Iluminador o batiza, ao lado de Tiridates sua irmã e esposa. Todos eles são santos. Esse afresco é chamado de Etmiazin. Nessa cidade há um lugar onde Jesus desceu e mostrou a Geórgio o Iluminador onde construir o templo. São Mastos viu as letras inscritas na pedra. Nos cantos estão 4 evangelistas. Reis Magos, Anunciação da Mãe de Deus, Batismo de Cristo. O Jesus foi levado ao templo no 40º dia. A imagem dos pastores que acreditaram em Cristo. Sofrimento de Cristo. Crucificação de Cristo. Ressurreição de Cristo. O genocídio armênio. Nesse afresco está escrito: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim viverá mesmo que morra. Os armênios fazem sinal da cruz da esquerda para a direita como católicos e colocam as veias na areia com água. Há um museu armênio aqui. Esse prédio atrás de mim é uma sinagoga. Eu finalmente cheguei e agora vamos tentar entrar pela primeira vez na minha vida. Temos essa porta aqui na forma da menorá. Vamos abrir. Здравствуйте. Então, gente, infelizmente eu não consegui entrar na sinagoga. Até na entrada eles me perguntaram para onde eu vou, o que eu quero. Eu disse que eu quero gravar o vídeo sobre a sinagoga. Eles me disseram que não, é proibido, porque hoje é o dia sagrado, Shabbat, tipo sábado. E para gravar os vídeos você tem que ter permissão. E como eu não tenho permissão, é proibido para mim gravar o vídeo. Então eu pedi desculpa, eu saí. Algumas pessoas da segurança saíram comigo e me perguntaram, tipo, por que você quer gravar vídeo aqui? Pra quê?
de jeito normal, sem agressão, de jeito amigável. Eu expliquei que eu tenho meu canal no YouTube, que eu quero mostrar o que nós temos aqui, que eu já gravei o vídeo na mesquita, na igreja ortodoxa, na igreja armênia. E eles me disseram, tá bom, tudo bem, moça. Escreve no site, eles vão te dar permissão, você vai chegar de novo aqui e vai gravar seu vídeo. Mas, como eu sou bunda preguiçosa, eu não vou fazer isso. Eu vou apenas colocar as fotos e contar sobre a sinagoga desse jeito. O judaísmo surgiu vários milhares de anos antes do cristianismo. Para os judeus, Jesus é um homem comum e eles não acreditam na ressurreição de Cristo, mas acreditam que o corpo de Jesus foi roubado do túmulo. Os cristãos acreditam na segunda vinda de Jesus, após a qual haverá um terrível julgamento e todos serão ressuscitados. E os judeus acreditam que um descendente do rei Davi aparecerá para restaurar o reino de Israel. O principal profeta é Moisés. Os judeus não reconhecem a nova aliança. O principal livro é o Tanar. Religião cristã, uma religião de modéstia. Se lhe deram um tapa na bochecha, dê outra bochecha. No judaísmo, a retribuição é o caminho para a justiça. No cristianismo, existe o pecado original, o que significa que as pessoas nascem pecadoras. No judaísmo, a pessoa obtém pecados somente durante a vida. Os judeus têm alimentos proibidos, por exemplo, não se pode comer carne de porco, coelho, camelo, não se pode comer insetos e camarões. No cristianismo, o dia sagrado é o domingo e no judaísmo é o sábado. A palavra sinagoga é derivada da palavra grega sinagogia, assembleia, também chamada de Beit Knesset, casa de assembleia em hebraico. As sinagogas começaram a surgir após a destruição do primeiro templo judaico. Os judeus começaram a se reunir nas casas uns dos outros para orar e ler Torá juntos, e após a destruição do segundo templo, eles se tornaram o centro da vida social e cultural. No mundo moderno, pode ser um cômodo de uma casa e um prédio luxuoso, uma casa moderna em qualquer estilo arquitetônico. Mas a lei exige janelas, pois as pessoas precisam ver o céu. Na entrada da sinagoga deve haver um saguão por onde a pessoa deixa todos os pensamentos e se ajusta à oração. Na sinagoga há um local separado para as mulheres, o Ezrat Nashim, a metade feminina. Pode ser um balcão ou apenas uma divisória. Na parede oposta à entrada há um armário Aron HaKodesh, onde são guardados os rolos da Torá fechado com uma cortina. Acima dele há uma netramit, uma lâmpada inextinguível que deve estar sempre acesa. No centro da sinagoga há uma elevação chamada bima. A partir dessa elevação, a Torá é lida. Na sinagoga, os judeus realizam 3 orações por dia: bar mitzvah, circuncisão, casamento e redenção do primogênito. Também são realizadas aulas de Torá. E agora eu estou indo para a Catedral Católica. Um dos lugares mais bonitos de Moscou é a Catedral da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Atualmente é a maior catedral católica da Rússia, onde as missas são servidas em vários idiomas, como russo, polonês e até vietnamita. No entanto, esse movimento arquitetônico teve um destino em comum. Durante a era soviética, foi um albergue e depois um instituto de pesquisa.
e somente em 1996 a catedral foi entregue novamente à Igreja Católica. Foram necessários mais 3 anos para restaurá-la. E em 2011 a catedral comemorou com sucesso seu centenário. Hoje, como nós todos sabemos, há uma loucura acontecendo no mundo e nós todos, independentemente da religião, precisamos de paz e amizade. Eu desejo toda felicidade para vocês. Obrigada pela atenção. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Por favor, deixe seus likes, escreve nos comentários e se inscreva no meu canal. Até os próximos vídeos. Tchau!